muito bom estar com você mais uma vez em mais uma edição do nosso Culturando, o nosso podcast em que falamos de cultura, dos acontecimentos culturais que ocorrem aqui em Macaé e região. Falamos também dos fazedores de cultura, trazemos aqui quem propõe novos aspectos e novos modelos de fazer cultura e gente que não desiste, né? Porque cultura é feita por gente persistente, como é o caso de Marcelo Atahualpa, que está aqui hoje nessa nossa edição do Culturando. Prazer te receber, Marcelo. Opa, beleza, um prazer imenso também. Aqui minha companheira também, Josi Schwenk, parceira, assim, inseparável desses nossos trabalhos aí que estamos aí tocando nesse momento, né? E fico muito feliz de ter sido convidado, é um prazer imenso, né, tá aqui nessa oportunidade de trocar essa ideia contigo, e vamos nós. Eu queria, Marcelo, antes da gente começar efetivamente a tratar aqui do que você está fazendo em termos de cultura, do que você está propondo para o público da cidade, te fazer uma pergunta que é meio conceitual. A gente não existe uma cultura, né? Existem vários tipos de cultura, várias vertentes, a gente tem uma variante, uma gama muito variada de manifestações culturais. Recentemente, eu vi um vídeo, na verdade 2 vídeos, um deles esculhambando e depois se desculpando, o Ed Mota falando mal de quem curte rap. Ele primeiro chamou quem curte rap de idiota, de não sei o quê. Foi deselegante pra burro. E depois fez aquele vídeo já famoso, quem me conhece sabe que eu não sou assim, né? Que é um modelo de pedir desculpa muito curioso que a turma inventou nesses novos tempos. E aí ele veio pedir desculpa, coisa e tal. E isso me acendeu essa luz para te perguntar o seguinte: tudo é cultura, independentemente da gente gostar ou não? Porque tem muita gente que acha que não é cultura aquilo que eu não gosto. É um pouco isso que passa na cabeça das pessoas também? Assim, a gente tem que ter o máximo de respeito, né, à diversidade. Assim, é uma coisa curiosa que você toca nesse tema, né, e aí já me sensibiliza, assim, por exemplo, no modo como nós trouxemos essas oficinas das quais a gente vai ainda falar. Eu me preocupei muitíssimo com uma coisa que a gente debate muito, né? Assim, é prepotente você dizer que vai levar cultura a algum lugar, né? Assim, porque quando você se posiciona dessa forma, eu vou levar cultura, você está dizendo que aquele lugar já não tem a sua cultura. Cultura que eu Né? serei o provedor dessa benesse que é a cultura. Exatamente. E aí, assim, quer dizer, a gente está com esse projeto em 2 escolas estaduais, né? A gente precisa chegar, conhecer o espaço, dialogar com os trabalhadores daquele lugar, né? Nós tivemos todo um diálogo com as direções, com professores, né? E na sequência, para depois começar a divulgar. Então, assim, de fato, a cultura ela é diversa, né? Assim, existem múltiplas formas de cultura, e a gente tem que saber dialogar, né? Mais do que nunca, assim. Eu acredito que esse é um momento de muito acirramento, né, entre os ânimos. A gente vê isso pelo efeito mesmo danoso que a gente tem, assim. A gente já está observando uma série de consequências desse mundo excessivamente virtual. E muito polarizado também, né? Que é uma coisa das redes sociais, né? Que apartam muito as pessoas. Então, você vai ficar ali preso num universo onde os algoritmos te dão uma imagem, né, da realidade de acordo com o que você gosta. Te sugestionam aquilo que você já está propenso a querer ver. Eu só vejo o que eu gosto. Exatamente. E aí, esse lugar do diálogo, ele é importantíssimo da gente buscar ele. E o teatro tem essa potência, né? Tem essa possibilidade, né? Assim, então, a gente... Três fontes importantíssimas, né, quando escrevemos esse projeto, que é a Oficina de Teatro e Produção Literária, que foi contemplado agora pela Paulo Gustavo do Estado. Legal. 3 fontes importantíssimas para a gente foram a Viola Spolin, que é uma referência mundial no ensino do teatro para iniciantes, o Augusto Boal também, grande ícone aí do nosso teatro brasileiro, e também Paulo Freire. Uma morte lamentável, trágica, né? Pois é, assim, na verdade, eu acho que o Boal ele até foi tranquilo. Talvez você esteja falando do Zé Celso. Zé Celso. Confundi com o Zé Celso. Não, o Zé Celso realmente foi, né? foi o caso, triste. Realmente foi bem lamentável. E o que acontece?
A terceira fonte nossa é o Paulo Freire. Sim. E o Paulo Freire, ele tem uma prática, né, dialógica muito interessante, assim. Ele vai propor um processo de alfabetização, por exemplo, onde você vai alfabetizar pessoas a partir do vocabulário delas. Você não vai trazer uma cartilha, né, uma coisa assim. Então, da mesma forma, quando a gente chega no ambiente escolar, a gente entra em contato com a realidade daquelas pessoas ali, a gente percebe, né, o tempo, o ritmo daquela escola, e ali a gente propõe, e junto aos alunos também, Sem imposição de uma estética engessada. Exatamente. E daí, assim, tem sido uma experiência muito bacana, assim, muito engrandecedora. A gente está aí com esse projeto robusto. Ele tem... são 4 turmas de adolescentes. Esse projeto das oficinas de teatro e produção literária acontece em escolas. Em escolas. Envolve só alunos ou também o corpo da escola, professores, pessoal de um modo geral? Então, nós temos 4 turmas de adolescentes, né? São 2 escolas atendidas que a gente está parcerando com o Irene Meirelles e o Matias Neto, né? Foram escolas assim muito receptivas, né? Muito calorosas assim na recepção com a gente. Tem um espaço físico bom, Tem auditórios legais. E aí a gente está com 4 turmas de iniciação teatral para adolescentes e temos 2 turmas de capacitação para professores, né? Onde a ideia, assim, quando a gente propôs, foi uma ideia, assim, né, de fôlego. Nossa, assim, foi um grande... Vamos dizer, foi uma doideira da nossa parte, porque o edital, ele previa lá um mínimo de 20 horas, né? Mas devido, assim, a esse meu desejo de fazer algo que, de fato, se enraize, eu propus 200, assim... eu propus 200 horas na hora de escrever o projeto, porque a intenção era assim, por um lado a gente fica ali um semestre praticamente na unidade escolar, ensinando teatro para adolescentes, e a gente também, em paralelo, capacita os professores para que eles possam seguir dando aula de teatro, ou fazendo uso dos jogos teatrais que a gente ensina para eles na dinâmica que eles querem aplicar, né, nas disciplinas deles. Então, é um projeto que visa esse enraizamento mesmo, sabe? Aí tem essas turmas de capacitação de professores, que a princípio eram para professores do Estado, mas a gente decidiu ampliar. A gente ampliou para professores também da rede municipal e para trabalhadores da cultura. E está dando super certo, assim, tem sido encontros muito... Agora, os contadores de história, que algumas escolas têm, né, os contadores de história da Secretaria de Educação, devem ter gostado pra caramba, né? Sim, nós temos alunos que fazem parte, assim, desse perfil, né, que atuam nessa área, nas turmas de professores, né, e tem alunos de disciplina, tem professores de disciplinas diversas, tem trabalhadores também do teatro, tem um colega nosso que é do canto, da dança, então, assim, a diversidade que a gente começou a falar dela, né, falando dela, está bem presente aí, bem marcante. Você quando vai para uma escola, Marcelo e Josi, e vai ensinar, por exemplo, teatro para jovens que têm realidades familiares diferentes, realidades pessoais diferentes, enfim, jeitos de ser diferentes, você aplica um mesmo método? É um método único e você tenta colocar esse jovem ali dentro daquela forma, daquele método, ou você trabalha com a própria energia dele, com o que ele tem de mais expansivo e adapta nele ali? Tipo, você tem um camarada que é muito corporal, mais corporal do que oral. Você consegue explorar um pouco mais isso e ir com ele por ali, pela expressão corporal, por exemplo? Isso daí que você está tocando é uma coisa bem interessante da gente ficar bem ligado quando a gente está trabalhando com iniciantes, assim. A Viola Spolin tem uma lógica que ela fala que é a seguinte: você precisa trabalhar com o aluno no ponto onde ele se encontra, né? Então, um erro muito comum quando a pessoa vem de uma realidade de mercado de trabalho e pensa assim, eu vou começar a dar aula de teatro agora. Então, um erro muito comum de professores que veio fazem isso... do mercado profissional, a pessoa tá ligada, assim, ela tá acostumada com um universo onde a competição é acirrada e tudo mais.
Então, ela vem com certos, vamos dizer assim, cacuetes meio lamentáveis, né? Assim, você não pode pegar uma turma de iniciantes e instaurar uma atmosfera de competição, né? Ou de comparação. O bacana é a gente como professor entender o momento de desenvolvimento de cada indivíduo, percebendo ali o todo, e na hora de trazer um debate, né, os alunos se apresentam uns para os outros, né, nos jogos que a gente propõe, e aí na hora de debater a gente sempre instaura aquele respeito mútuo, né? Assim, olha, a gente sempre pergunta assim, olha, como vocês se sentiram ao fazer o exercício, como vocês se sentiram ao fazer essa experiência cênica. E quando formos falar sobre a cena dos outros colegas, sempre falar com carinho, porque está todo mundo se expondo. Então, por um lado, a gente instiga eles a opinarem, né, porque é importante ter opinião, mas sempre com respeito, né, recíproco. E aí é isso, é exatamente isso que você falou. Assim, a gente percebe que tem pessoas que têm potências que vão para um lado, dificuldades em outros aspectos, e a gente vai dosando isso, assim. E é bem bacana sempre de notar isso, porque quando você vai, né, dar um feedback para um aluno, assim, pontuar onde ele precisa buscar melhoria e tal, sempre dá aquela... Tem um carinho, tem um né? carinho, Tem um carinho. Eu fiz um trabalho umas 2 ou 3 edições assim do FETRAN, que é o Teatro de Educação para o Trânsito da Polícia Rodoviária Federal. E aí, o último que eu fui jurado e oficineiro foi até num contexto assim de reta final ali de pandemia e tal. Então, eu viajei com a Polícia Rodoviária Federal assim de cidade em cidade no Mato Grosso do Sul. E nós íamos assim em contextos onde a gente chegava lá e, poxa, você via, sabe, que uma escola do interior, os alunos se esmeraram de fazer uma peça para apresentar, uma peça sobre conscientização, né, no trânsito e tal. E aí a gente tinha que dar uns feedbacks. Então, eu desenvolvi essa estratégia, né, aprimorei ela ainda mais, assim, de sempre falar com muito tato, né, falar onde pode... E aí, quando eu ia falar sobre onde pode melhorar, né, eu falo, gente, o bolo tá bacana, agora deixa eu falar aqui sobre uma cerejinha do bolo, né, o que a gente pode melhorar aqui, então... Tem que ter sempre esse tato não mesmo. Não melindrar, né? Exatamente. Quem está querendo começar, né? Iniciante tem que ter esse cuidado. Que às vezes pode traumatizar, pega um jeito meio grosseirão, né? Exato. Para aqueles que não medem o que falam. Agora, a oficina de produção literária, ela já acontece como? Sempre lembrando, gente, para quem eventualmente não conhece Marcelo Atahualpa, ele também é poeta e gosta de fazer umas trovinhas, né? É, isso aí. Eu sou poeta e dramaturgo também, roteirista. Eu amo a escrita, eu amo ler. E aí... Também escrevo umas crônicas, né? Daqui a pouco a gente fala um pouco também desse assunto. Suas crônicas são sensacionais. Eu sou um leitor de rede social das suas crônicas, assim, acho um barato. E também sou um admirador da sua paciência, mas isso é uma outra discussão, porque as coisas que você narra nas suas crônicas, cara, eu não sei se eu teria a paciência e a gentileza em alguns casos que você já narrou, eu vou querer recordar alguns deles, mas a oficina de produção literária, como é que ela acontece? Pois esse projeto ele faz um link entre o teatro e a produção literária. Veja bem, quando a gente começa a trabalhar teatro com iniciantes, eu tenho falado isso muito nas nossas turmas de professores. Fala, gente, a visão hegemônica que a gente tem sobre teatro é o seguinte: pega-se um texto, né? E aí vai ali um grupo de atores, a gente vai ficar lendo aquele troço, a gente vai decorar, a gente vai encenar. Então, a ideia hegemônica formada é que a gente parte do texto. Isso. Mas no ensino para iniciantes, é muito bacana que a gente comece pela fisicalidade, né? Ou seja, pelo corpo, pelo teatro improvisacional, que é a proposta da Viola Spolin. Então, o aluno ele vai sendo colocado em dinâmicas onde quando ele vê, ele tem que combinar umas cenas para nascerem ali no momento. E nisso eles vão vendo, assim, na carne... Quem sabe faz ao vivo, vamos dizer, mais ou menos. Vão sentindo na pele algumas
algumas tensões entre personagens, né, e tudo mais, que pouco a pouco, ao longo do curso, a gente vai transformando isso em abordagem textual. Da seguinte maneira, a gente começa, por exemplo, um jogo improvisacional, que é muito gostoso de fazer com eles, é o sorteio de quem, onde, o quê, né? Esses termos são cunhados em Viola Spolin, né? Quem e o quê? São personagens, onde são lugares e o que são acontecimentos. Então você separa em 3 grupos, aí você pede para um grupo, sei lá, fazer uma lista com 10 personagens, que é a lista do quem. O outro grupo faz uma lista com 10 lugares, lugares onde podem acontecer a cena. E o outro grupo vai fazer 10 acontecimentos, né? Enfim, bota um número até maior, que a gente sorteia mais acontecimentos. Aí eles fazem essas listas, recortam, né? Colocam em copinhos diferentes e a gente vai sortear. Sim. Aí a gente sorteia. O camarada vai sortear o personagem dele, cada grupo vai ter, sei lá, 2 ou 3 lugares onde a peça vai se passar e a gente sorteia ali uns 3 acontecimentos, 4, sei lá. Então, dessa miscelânea sai uma proposta de exercício cênico. Fala, olha, vocês sortearam isso daí, agora se vira aí. Tem que vir uma cena a partir disso. E o interessante é que eles têm muita dificuldade na escrita, né? Em geral, os alunos eles têm dificuldade de criar a história. Hoje em dia, com o uso massivo, né? De celular, de rede social, muita abreviação, tudo né? muito dado, entendeu? Pouca coisa eles criam. Então, na hora que você pede para criar em sala de aula, que eu sou educadora também, né? Eles têm muita dificuldade. Mas é também, desculpa, José, é também porque o vocabulário está muito curto, né? Na hora que você tem que buscar... Vocabulário também falta, mas eu acho que a criatividade de bolar a história que... Não sei, acho que na nossa época tinha mais... A gente tinha mais acesso a isso, ou éramos mais estimulados a isso. Hoje em dia, nem tanto. Então, eu sinto muita dificuldade deles de ter ideias, sacadas, sabe, assim. E aí, o legal é que eles constroem isso juntos, que também é outra dificuldade deles, que é trabalhar em grupo. E ali, eles têm que trabalhar em grupo. E eles conseguem, surgem histórias, assim, né, fantásticas, assim, que a gente imagina que vai tomar um rumo, assim, previsível, e eles conseguem umas tiradas, assim, interessantes, né? Até um ponto antes disso daí que você está falando é muito, muito importante, porque a gente tem o sorteio do que, onde, o que, mas antes disso a gente ainda tem cenas que nascem a partir de histórias contadas, que a gente faz um exercício de contação e disso vira cena, e depois, então a gente tem contação de história, quem, onde, o que, depois a gente começa a cair em pequenos roteirinhos que a gente passa para eles, historinhas breves, que a gente fala porque eles vão ter que ler, entender, uma historinha assim, um negócio assim, poucas linhas, entender e transformar aquilo numa cena. No momento seguinte, a gente começa a trazer ceninhas curtas, diálogos mesmo, né? Então, veja, você vai conduzindo o alunado para ir pouco a pouco caindo no texto. Quando ele cai no texto, ele já tem uma dimensão, assim, uma percepção melhor do que é o texto dramático, por exemplo. Então, assim, uma coisa que eu percebo que me ajudou muito como autor, né, assim, foi fazer teatro. Por quê? Para começar, assim, eu lembro na época da escola, né, a primeira vez que eu li na época estava muito em voga o Auto da Compadecida, né, e eu achei muito curioso, porque tinha um filme, mas ao ler, assim, a peça, eu ficava assim, poxa, que louco, né? Assim, porque só tem umas falas dos personagens aqui, não tem muito o que acontece, não tem muito narrador, né? Assim, quando a gente lê um livro, a gente tem a voz do autor ali, uma espécie de narração que te contextualiza. E o texto dramático, o texto teatral, ele te instiga a imaginar, né? E aí, assim, é isso, assim, a gente vai migrando para uma realidade textual aos poucos, né? Porque a escrita, do modo como ela nos é apresentada, ela tende a ser um pouco distanciada demais da nossa vivência, entende? Então, a partir do momento que o aluno ele
ele foi ali, ele mergulhou nos improvisos, ele destrava a contação de história, destrava depois a imaginação, você fácil para ele escrever. Isso, destrava a imaginação e assim, e ele vai vendo, assim, ele vai se tornando o dono, ele começa a ter, assim, aquela coisa assim de caramba, deixa eu ver um efeito cênico que eu quero causar aqui. Aí ele pode começar a transformar isso em escrita. Qual a faixa etária dessa galera, mais ou menos? Poxa, a gente está trabalhando nesse momento com adolescentes, assim... De 14 a... Tem até 20 anos, tem até alguns que já são 18, adultos. 18, 20 anos, sim. E são alunos matriculados nas escolas, né? Nas séries ali no ensino médio. Isso. A gente pode imaginar que alunos de escolas do ensino médio, né, nessa faixa etária aí, até de anos anteriores, de repente, que procuram o teatro, muitos podem acalentar o sonho de serem atores, serem atrizes, mas muitos não, mas mesmo assim procuram. No que a prática dessa introdução, essa prática ainda que incipiente, iniciante, do teatro no ambiente escolar, pode ajudar a esse aluno no todo dele na escola? Poxa, pode ajudar, assim, não pode, ajuda, né? Assim, ajuda demais. Eu tenho vários casos, assim, para relatar sobre coisas muito... A gente tem muitos alunos para desenvolver timidez, né? A gente encontrou muitos alunos que alunos introvertidos que buscaram que conseguiram... E tem o contrário também, né? Assim, eu lembro mesmo de um caso, assim, que o primeiro lugar que eu dei aula na minha vida foi o antigo IFE, né? Atual Cefet. Isso. Então, para você ver, assim, daquela minha ao primeira... contrário, é o antigo Cefet. O atual IFE. O antigo Cefet, atual IFE. Agora fui eu que me confundi, né? Então, lá a gente tinha um aluno que fazia lá aula de teatro e ele tinha um problema de hiperatividade, né? Uma sobra de energia ali no rapaz que chegava a época de conselho de classe e todo mundo falava assim... Era o campeão, né? Era o campeão de comentários dos professores, né? Assim, todo mundo detestava o cara. E aí eu falei assim, eu catei aquilo no ar, eu falei, pô, se todo mundo detesta esse sujeito, eu vou acolher. Então, tô sacando que esse rapaz eu tenho que prestar atenção nele. Aí, o que aconteceu? Nós fomos chegando perto da época de montagem e nós íamos montar a Vida de Galileu, uma peça do Brecht. E aí eu falei, pô, tá aí, fulano vai ser o protagonista. Eu dei pra ele ninguém acreditava nele, porque ele tinha essa sobra de energia. Então o que eu fiz com ele? Eu dei uma responsabilidade a mais pra ele e deixei ele ciente de que de que ele tinha que se conter, o domínio, primeiro de tudo. O domínio das energias dele seriam fundamentais pro sucesso coletivo. E ele pegou essa missão assim de um jeito que é muito legal, assim, porque eu lembro da cara dele, assim, ele falava assim comigo, quando ele se excedia um pouco, ele falava, pô, professor, foi mal, tá, tô aqui. Então, assim, ele sabe, ia nesse exercício, né, assim, porque é isso, é como a gente estava conversando aqui anteriormente, tem gente que é muito introvertida, tem gente que é extrovertida demais e a gente vai trabalhando aí a regulagem. O teatro modula isso, o teatro consegue modular isso, legal. Você vai aprendendo a modular isso, né, assim, na vida também, você leva isso para a vida. Então, Eu tenho uma experiência pessoal com isso, porque eu na escola, por exemplo, eu não era um bagunceiro, mas o motivo de reclamação frequente na minha vida na escola, lá nos primórdios da humanidade, era a fama de ser falador. Mas, na verdade, eu não era falador, eu falava alto. Eu tinha uma voz muito alta, com 11, 12 anos, eu tinha uma voz absurdamente alta. Potente, né? Muito, muito grave, para um menino era uma voz muito alta. Então, quando alguém fala muito alto, ele é o falador, porque só ouve a voz dele. Mas eu nem falava tanto em volume, mas eu falava muito alto, não em volume de fala, mas eu falava muito alto. E isso foi uma coisa... E depois eu tive uma tremenda de uma timidez. Eu tive uma fase seguinte que eu fui extremamente tímido, extremamente extrovertido. Eu não conseguia falar em público, eu não conseguia apresentar um trabalho na escola. É impressionante, muita gente não acredita quando eu falo isso. Eu não conseguia apresentar um trabalho na escola.
E o que me salvou muito disso foi quando eu encasquetei que eu seria um profissional de rádio. Eu comecei a me modular ouvindo rádio, ouvindo como as pessoas falavam, emulando aquilo sozinho, né? Sozinho, embaixo do lençol. E aí procurando gente e começando a frequentar estudo de rádio. E aquilo ali foi uma coisa que modulou a minha voz, modulou a minha fala, modulou meu volume e a minha introversão também, porque não tem como você ser introvertido trabalhando em rádio, tendo que falar com as pessoas, né? Então, eu sei bem como é que é isso, cara. Exato. O jovem tem essas coisas meio descompensadas, né? Sim. Para começar que é uma fase de adaptação também, né? O Você sujeito tá construindo, né? Dependendo ali do estágio, Persona, o camarada tá naquele assim, pô, eu sou criança, eu sou adulto, eu sou um pouco dos dois, então isso Quero ser astronauta, jogar bola, ele não sabe o que é da isso vida. rola. E esse rapaz, por exemplo, mesmo do caso que eu contei, o cara, pô, teve sucesso profissional em outra área aí, né? Legal. Se formou em engenharia, não foi para nada voltado para as artes, mas assim, e aquilo ali acabou ajudou se desenvolvendo nas outras matérias, né? Ajudou o foco teve dele. Elogio dos professores? Sim, teve uma evolução, todo mundo. Teve um outro conselho de classe que eu participei também, que os professores falaram assim, o que está acontecendo com fulano? Fulano está escutando a gente agora, né? Assim, para ouvir, né? Pelo menos. Para ouvir. Assim, então é muito legal esse nosso bate-papo, porque assim, existe um lugar comum. Aliás, a gente precisa conhecer melhor, né? A gente precisa promover mais o teatro, para a gente refinar um pouquinho mais o entendimento social, né? Do lugar dele na sociedade. Por exemplo, uma coisa que um professor meu uma vez disse, que assim, ele falou assim para a turma, né? Ele falou assim, cara, eu detesto aquela pessoa que chega assim e fala assim, meu filho tem que fazer teatro, porque ele mente pra caramba. Aí ele disse que respondeu pra pessoa... Nasceu pra isso, né? Aí ele respondeu pra pessoa, olha, se seu filho tá mentindo muito, ele tá com um problema de caráter, né? Não é teatro, não é pra mentir. Não é um teatrólogo. Assim, pra começar que assim, o teatro, ele desenvolve todas essas potências que a gente tá falando aqui, né? Todas essas capacidades, mas ele também, ele também tem uma coisa de uma sinceridade. Ele não é mentira, a mentira é a dissimulação. E o teatro é uma simulação. A gente tem um pacto com o público de que estamos ali num determinado período de tempo representando personagens. Ainda que seja uma história baseada em fatos reais, nesse momento ela está sendo representada, não está acontecendo aqui agora. Mas mesmo esse ator ali em cena, encenando uma ficção, ele precisa ser muito verdadeiro. Sim. Porque eu acredito, né? Aquele personagem que ele está encenando, ele tem uma essência real. Ele é uma emulação de um ser real. Seja ele de que natureza for. Seja ele um mau caráter, um vilão, um cretino, um trapaceiro, um farsante ou um anjo de candura, ele é uma emulação de milhares de pessoas que andam por aí todos os dias. Exatamente. Ele precisa passar a realidade naquele momento. Exatamente. E essa que é o grande problema que a gente tem de estarmos conversando menos pessoalmente. Porque quando a gente conversa mais pessoalmente, a gente conta histórias, né? A gente aprende, olha no olho, a gente aprende a lidar com narrativas. Então, por exemplo, quando você pega assim, o camarada começa ali, ele vai frequentar um psicólogo, ele vai tentar reinterpretar a história dele. Se ele não tiver uma visão narrativa sobre a própria história de vida, ele não vai conseguir fazer aquilo que os psicólogos chamam de reenquadrar, né? Assim, aquela transição ali não vai rolar. Você, às vezes, precisa reinterpretar o que você está vivendo. Você precisa olhar assim, e ver por uma outra perspectiva, né? Assim, então, eu já vivi isso mesmo na minha trajetória, assim. Tinha uma época que, sei lá, na época da faculdade, né? Que eu passei um perrengue danado para estudar lá, eu passei para a Unirio. E foi um período, assim, de muita dificuldade. Lá na URCA, não é? Na URCA, Na URCA. Mas, assim, passei para uma faculdade pública, mas me lasquei mesmo. Na época, imagina. Na época eu me virei aqui para dar aula aqui no Cefet, e aí na época eu ganhava salário mínimo, ia para lá. Aí tinha uma república de uns amigos da época de ensino médio,
paguei ali um valorzinho assim simbólico, ficava no quartinho de... Cafofo, né? Cafofo, ficava no quartinho mais apertado de todos lá, eu tava lá no cafofinho, e eu vinha pra cá, ainda dividia aluguel com minha mãe, e aí na época, eu tive essa experiência, eu falei, pô, eu tava tendo um pouco de ansiedade, né, eu tava tendo assim, e aí eu, pô, procurei psicólogo e tal, e aí eu contei minha história, eu falei, olha, eu me sinto derrotado por causa disso, daquilo outro. Aí ela parou assim e ela me deu esse choque de realidade, esse reenquadro. Falou, peraí, você está me dizendo que você com um salário mínimo, você está conseguindo tocar seus estudos, ainda está dividindo aluguel com sua mãe, não sei o que e tal, e você está se achando derrotado. Aquilo ali eu falei, pô, aí ali eu consegui ter uma visão de fora, e sabe... Então, você estava fazendo algo grandiosíssimo, né? Assim, era assim. Então, é isso, assim, o problema dessa barreira que a gente está criando demais com o universo digital, né, tecnológico, assim, e tal, é que, primeiro, a gente falou aqui da questão de aprovação e desaprovação, né, assim, essa questão, assim, da gente acolher o alunado no seu estágio ali que ele está. Então, o que acontece? A gente está assim, sujeito a curtidas, né? A reações. Né? É um universo onde todo mundo tem que ser perfeito o tempo todo. A curtida, né? Virou a nova dopamina, né? É a nova dopamina. Pedaço, né? Exatamente. Aí usa filtro para ser mais aceito. Exatamente. Então, assim, a minha impressão... Aquela carinha de boneco de cera. Exatamente. Isso me incomoda pra caramba. Assim. Eu acho muito feio, cara. Eu acho muito feio. De verdade. Aí você não tem uma troca sincera. Como você tem quando você tá num ambiente de aula, de teatro, sabe? As pessoas estão ali jogando, né? E quando funciona, a plateia reage de um jeito, quando não funciona, não tem jeito, né? E é isso, né? Não tem como muito dissimular, muito não. Né? Mas é um ambiente acolhedor, né? Onde, assim, por exemplo, a gente teve um caso agora há pouco tempo, que uma cena dessas de cena curta, assim, né? Que os alunos foram, né? A gente passou o mesmo textinho curto para todos os grupos e tudo mais. E teve uma dupla ali que sempre... Dois rapazes muito sérios, né? Assim, sempre muito concentrados, assim, né? Sempre assim. Eu falei, poxa... Aí, quando eles foram pra cena... Para começar, eles pediram um negócio meio ousado, assim, né? Que pediram para sair um pouquinho do que o texto estava propondo. Eu falei, olha, não, seguindo o sentido do texto, pode ir, vai. Tem uma liberdadezinha aí pra... Pode, deixei. Só que eles não conseguiram, porque no meio da cena, assim, mal a cena começou, eles viram que eles se perderam, eles tiveram uma crise de riso, assim. E ali eu falei assim, cara, que maneiro, né? Assim, de repente esses rapazes estavam precisando hoje rir desse jeito. Então eu não vou ser aqui o professor carrasco, né? Que vai assim, tipo, sabe, passar um sermão. E eles ficaram assim, rindo demais, a gente riu com eles. E aí, depois eles tentaram de novo, não conseguiram, não sei o que e tal. Aí vieram outras duplas, né? Conseguiram fazer, não sei o que e tal. E aí, na hora do feedback, eu acho que talvez eles estivessem, assim, esperando aquele momento que o professor vai dar uma reprimenda, uma chapuletada, né? Eu falei, não, gente, assim, a gente tá aqui, eu falo com eles sempre, assim, vai errar, erra com vontade. Né, assim, porque a busca do acerto é isso, né? Quem não erra não aprende, quem não se dispõe a errar não está em processo de aprendizagem. Então a gente estimula isso, fala, galera, pô, vocês vieram para cá, tiveram essa crise de riso e que bom, de repente era isso que vocês precisavam hoje, entendeu? Então tem esse espaço seguro para errar, para apostar, para se experimentar, né? É importante. Deixa eu botar um pouco a Josi nesse nosso papo também, mas a Josi e o Marcelo, no final das contas, porque tanto a oficina, que é o carro-chefe desse nosso papo hoje, como a oficina de teatro e de produção literária, estão contempladas na Lei Paulo Gustavo. Né? Estamos aí em vias da chegada da Lei Aldir Blanc, que vai ser uma lei maior, um aporte de capital maior. Essas leis foram um respiro, foram uma injeção, a
figura de linguagem que eu ia usar, não sei nem se cabe, mas assim, a gente estava numa terra arrasada, caótica em termos de cultura, e essa vitamina chegou na hora certa, né? Exatamente. Chegou exatamente na hora certa. É. Eu falo com ele, né? Tá colocando no mercado de trabalho novamente os trabalhadores de cultura, né? Que a gente, ainda mais depois da pandemia, todo mundo teve que sair mesmo e correr atrás do seu. E já era muito difícil, já era muito complicado fazer uma produção de qualquer coisa que relacionada ao artístico. Você sempre tem que ter alguma coisa em paralelo e tal. E esses editais veio para aquecer de novo, trazer novamente as pessoas para o mercado, a gente trabalhar com o que realmente a gente estuda, com o que a gente gosta, né? Nunca é demais a gente ressaltar uma coisa. Os críticos da cultura, eles existem, é incrível, mas eles existem. É uma coisa assim de um remember da Idade Média que é muito estranho da gente conviver, mas eles existem. Eles pensam que só existe o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, a Fernanda Montenegro. Eles pensam que só eles usam essas pessoas bem-sucedidas como sendo a referência do que eles chamam de mamata, que é um termo Sim. horroroso. Mas, gente, a cultura tem iluminador, cenotécnico, maquiador, aderecista. Me ajuda aí, você que sabe mais do que eu. Para falar só de teatro. Não, mas eu queria falar da turma do backstage, da turma que... Produtor, diretor, É muita próprio gente. ator. Uma peça de teatro, você vê um elenco, às vezes, de 8, 10 pessoas em palco, você tem 50 pessoas. Figurinhas. 80 pessoas envolvidas naquilo ali. É uma indústria muito grande que paga salários, as pessoas levam alimento para casa com a indústria da cultura. Então, eu acho uma brutalidade quando se ataca a cultura para atacar pessoas por causa de posicionamentos individuais que aquelas pessoas têm, que o Caetano Veloso tem, que o Gilberto Gil tem, que a Fernanda Montenegro. E vilipendia uma indústria que é grandiosíssima, sabe? Que é muito, muito grande. E nesse sentido, voltando a bola para a Josi, as leis deram uma injeção até para a retomada desses postos de trabalho também, né? Deram e reconfiguraram um pouco também como que eu vou dizer? Reconfiguraram um pouco isso, né? Porque trouxe justamente incentivo para o pequeno produtor. O pequeno que eu digo, né? Que é pequeno, né? É que não tem essa mídia toda. Na ponta, né? É o da ponta, Porque essa coisa da lei se espalhar sempre para os municípios, sempre Isso fomentando a ótimo. ponta, eu acho que foi fantástico, né? Foi fantástico. Exatamente. Porque assim, tem que parar na cidade. Tem que parar na cidade, naquele cara ali da comunidade que faz ali, né, a música, que faz o grafite, que faz a arte dele. Ali é que a galera... Você quer ver uma coisa que eu sinto muita falta, que eu quase não vejo, que me entristece um pouco? A gente perdeu a coisa do hábito da iniciação circense, desse cultivo da iniciação circense. Parece que está em extinção o artista de circo. Né? Não sei se é uma visão minha que estou aqui, de repente lá no extremo do país, no norte, você pode... Não, mas está em ebulição lá, eu não sei. Eu não vejo, e a hora que eu procuro ver tudo que eu posso, com a ferramenta da internet à nossa disposição, eu procuro ver tudo. Eu não vejo isso aí. Aí eu fico assim, até me controlando bastante, porque quando chega nesses temas o negócio me causa aqui um rebuliço interno, né? Um certo frisson. Porque assim, cara, o que acontece? Realmente isso que você falou faz todo sentido. Nós temos um cenário assim onde, infelizmente, a cultura, né, a arte são estigmatizadas, né, e fazem tão bem, né, na verdade. Então eu fico me perguntando por que tanto estigma. E nós vivemos uma realidade, isso que você falou da terra arrasada, é muito sério, tá? Por quê? Vamos falar de Macaé, né? Assim, eu tenho um carinho imenso por essa cidade. Assim, meus pais vieram para cá em 96, eu era um jovem pré-adolescente. Aquela história, né, das pessoas que vêm procurar uma oportunidade de trabalho e tudo mais e ficam. Eu comecei a fazer o teatro em Macaé quando eu tinha 17 anos, né?
tinha ali um festival de poesia e eu tinha que defender o meu poema, mas eu não conhecia ninguém que pudesse fazer por mim. Aí eu fui lá, fiz da maneira mais equivocada possível. Ali eu conheci uma professora de teatro que na época estava oferecendo ali um curso livre. Ela falou, pô, vai lá, faz o curso que a gente está ministrando lá e tal. Fui, adorei. E aí, assim, era uma época que Macaé tinha o teatro, né? O prédio ali está tanto tempo fechado, né? A gente precisa que ele reinaugure de maneira bacana, né? O quanto antes. Porque tinha os festivais de poesia, os festivais de teatro. Sim. Na época, eu até brinco com um amigo, Walter Vilar, né? Sim. Eu brinco com ele, que eu falo que era, na época eu chamava de Festivalter, que tinha os festivalteres. Então, assim, foi o fato de existir ali um teatro e um festival que me falou assim, opa, tem um negócio ali, eu escrevo, deixa eu... E ali, sabe, pensou... O espaço do teatro é o embrião desse negócio todo, O espaço né? é o embrião. E outra coisa que é o embrião também é o fomento. Assim, a Lei Paulo Gustavo, você falou também agora da Aldir Blanc, que né? Tá aí para vir, para que chegar. vem aí, né? Vai rolar por vários anos também. Cara, há quanto tempo eu faço teatro em Macaé, né? É a primeira vez que eu sou contemplado no edital, Olha assim, aí. que foi uma verba do governo federal que tocada, no caso, nós fomos contemplados pela Paulo Gustavo do Estado com esse projeto. Isso. Né? Então, assim, gente, aproveitando aí, né, que aqui é da Câmara, né, o programa, pô, os nobres vereadores aí, precisamos de uma lei de incentivo à cultura na cidade, sabe? Porque a cidade tem orçamento para isso, né, assim, é possível. E as empresas podem também, né, aportar valores, Exatamente. Praticando renúncia. Isso. Já houve uma discussão de uma lei no âmbito do município com o advento da renúncia fiscal e essa discussão pode ser retomada em algum momento. Precisa de uma lei, e inclusive precisa de uma lei porque renúncia fiscal só pode ser praticada com lei. Né? Então, para você abrir mão de um percentual que seja do imposto devido de alguém que vai aportar num projeto, preciso que você tenha uma lei amparando isso. Isso é o que a gente chama de incentivo indireto, né? Isso. Pode ter uma lei de incentivo à cultura. Isso a gente falou agora na última conferência de cultura, né? A gente aprovou em plenária lá isso, que tipo, que a gente, os trabalhadores da cultura, né? Querem, desejam que a gente tenha esse formato aí, que é incentivo direto, E uma mas lei também de fomento direto. Direto, porque Sim. pode, sabe? Porque a cidade pode, não, né? Assim, não. Cabe, né? Cabe no orçamento. Vamos a bem da verdade, né? Assim, nada contra as cidades que tem como receita principal a venda de bananas, mas a nossa receita, né, vigorosa ali é petróleo. Então, peraí, galera. Vamos cuidar da cultura também. Com jeitinho cabe. Né? Assim, dá. A gente sabe que dá. Então, vamos fazer. Eu queria, pra gente fechar, a gente conversou, mas pra gente fechar, eu queria falar das crônicas do Uber, o Marcelo Atahualpa. Conta você. Pois é. A história é a seguinte. Você não fica muito preocupada, não, Ju? Esse camarada rodando pra lá e pra cá? Não. Você fica Engraçado, de boa? eu fico de boa. Eu não sei, a gente tem uma parceria muito boa de cumplicidade. E é como Eu digo Só fico preocupada de acontecer alguma coisa. então, eu falo- Porque ele tem uma crônica que narra algo dramático. Então, eu falo preocupada por causa das maldades do mundo. É disso que eu tô falando. Sim, isso preocupa. Isso com certeza É muito preocupa. doido, né? Mas fala, Marcelo. Então, o que acontece? Vamos lá, por onde eu começo? Rolou uma situação que foi a seguinte. Eu tive a oportunidade, quando eu voltei, né, meus estudos na Unirio, eu fui convidado ali para dar aula e ser coordenador do curso técnico de teatro da EMART. Então eu fiquei de 2011 a finalzinho de 2016 trabalhando ali na EMART, né? E aí, rapaz, assim, o que acontece? Como a gente tem um probleminha com a questão do fomento, quando eu parei de trabalhar ali, eu ainda dei mais um... Nessas voltas que o mundo dá. Nessas voltas que o mundo dá, que eu não vou entrar muito nessa história, mas... Aí eu dei aula um ano também lá em Rio das Ostras, em 2017.
Lá na Fundação? Isso, no curso técnico de lá. E aí, 2018, eu falei assim, cara, eu vou tentar ser concurseiro. Bati um negócio aqui. Vou tentar ser concurseiro. Aí cometi todos os erros possíveis e imagináveis do concurseiro, né? Aquele que, assim, você tenta para vários cargos diferentes. Depois aqui eu vi que você tem que ficar tentando pro mesmo tipo de cargo, que aí você consegue completar o edital. Mas enfim, fiquei um ano, o negócio ficou complicado. Porque marmanjo, né? Não dá pra ficar na casa da mãe. Veio a pandemia logo depois. Pois é, não, em 2019, no início de 2019, foi quando eu virei motorista de aplicativo. Na verdade foi antes então da pandemia. Foi antes. Certo. Eu virei motorista de aplicativo no início de 2019, comecei a trabalhar com carro alugado. Um cotidiano assim muito exaustivo, né, de trabalho, porque para dar conta do aluguel do carro e, né, do aluguel da casa e custo de vida e tudo mais. A turma fala que tem engenheiro no Uber, não, tem ator também, dramaturgo também, não é só engenheiro, não. E aí, a minha, assim, como eu fiquei distanciado do teatro por um tempo, ou de, assim, a minha válvula de escape foi escrever. E eu comecei a escrever as histórias, assim. Você usou o cotidiano ao volante como. E aí eu comecei a escrever umas crônicas. Algumas delas eu ia publicando ali pela coisa do. Mais ou menos um desabafo, né? Mas também. Eu gostei muito daquela da mulher saindo da praia, toda suja de areia. Tem muita. Tem muita. Não, reclamação de todo Uber. Exatamente. Essa questão, assim, rola bastante, né? Assim. Né? E aí eu comecei a escrever as histórias. E quando eu vi, eu tinha muita história reunida. E aí já tenho a compilação, assim, para o lançamento de 3 livros. Caramba. Um das crônicas pré-pandêmicas, um das crônicas pandêmicas e as pós-pandêmicas. O que você já presenciou de mais absurdo que você pode contar? Você pode contar, rapaz. Claro. Tem muito caso, tem muita coisa, muita coisa vivida. É claro que assim, acaba que a gente acaba contando assim as mais pitorescas e tal. Rapaz, eu não sei nem dizer qual que foi o caso mais doido, mas a gente vive muita coisa mesmo. A Josi falou agora há pouco, né, da preocupação dela com o meu bem-estar físico mesmo, né, e tal. Claro. E, de fato, assim, acho que uma das situações mais tensas que eu já vivi, e minha mãe deve estar assistindo, rapaz, ela ia conhecer essa história só quando eu fizesse a peça. Bom, o fato é que eu sofri um sequestro relâmpago. Caramba! Eu sofri um sequestro relâmpago. E esse é um dos casos mais tensos, assim. Pô, dramático, né? Porque justamente na época que eu trabalhava com carro alugado, então você acaba invadindo madrugada e tudo mais. E até nem era tão tarde não, mas aqui pro centro, assim, domingo já vai dando certo horário, já vai ficando um negócio esquisito. Fica meio esquisito. Aí deixei o passageiro ali na Teixeira de Gouveia. E aí, rapaz, eu percebi um jovem, assim, na minha diagonal, ele sacou uma arma, né? E aí, assim, a minha percepção, né, do teatral da coisa, né, assim, eu olhei aquela situação, eu achei aquilo meio absurdo, meio tragicômico, né, porque ele confuso, né, assim, pela situação de tensão dele, ele primeiro sacou a arma e depois ele cuidou de tapar o rosto. Eu falei assim, sabe? E ele falou alguma coisa que eu não lembro o que era. Eu sei que a arma dele tinha um negócio assim, uma coisa vermelha assim e tal. E eu olhei aquilo assim, eu falei, pô... Tá parecendo de brinquedo. Negócio de brinquedo. Aí, sabe, eu tive 2 segundos assim de pensar assim... Mas não vale a pena arriscar, né? Não vale a pena arriscar, claro. Foi isso. Aí eu falei, cara, eu não vou arriscar. Claro. No que eu não arrisquei, eu saí, né, desci, levantei a mão, porque meu pensamento é o seguinte, quer levar o carro, leva, só não me leva junto. Aí no que eu fiz isso, chegaram outros 2, que eu não tinha visto, não estava no meu campo de visão. E aí quando chegaram os outros 2, que aí sim que eu vi que tinham armas que notoriamente reais e tal. Eu falei, beleza, saí do carro, eles entraram no carro,
Depois é que eu fiquei sabendo que tinha tido alguma coisa ali de guerra de facção e que eles tinham matado umas pessoas da facção rival e estavam dando fuga. Eles precisavam sair dali rápido. Precisavam dar fuga. Aí, no que eles entraram, eu falei, opa, me safei. Fiquei do lado de fora. Beleza, show de bola. Só que na época era um carro da Renault, né? Que assim, na tensão ali, eu desliguei o carro com a primeira engatada. E aí eles não estavam conseguindo dar partida, porque ele não dá nem aquele arranquezinho, sabe? Ele tem um sistema ali que ele não dá nem esse arranquezinho. E eles não davam partida, não conseguiam. Eles ficaram nervosos com isso e falaram, entra aqui, você vai dirigir pra gente. Aí eu falei, agora lascou. Agora lascou. Aí quando eu entrei, aí eu acho que ali, assim, nessa situação, eu reuni, assim, toda a minha capacidade teatral de interpretar alguém que está calmo. Porque eu precisava transmitir calma para aqueles jovens. Aí o teatro ajudando na vida. Assim, nossa, verdade, verdade. Por dentro eu estava em ebulição, mas eu estava tentando transmitir calma para aqueles jovens. E uma tensão danada, eles pegaram uma ruazinha estreita, pediram para eu entrar ali, era uma rua assim com carro dos dois lados, e o cara queria que eu fosse rápido, queria também que eu desligasse o GPS, e ele me dando várias coordenadas, e eu tranquilo, tal, acalmando ele, isso aqui e tal. Aí teve um momento que eles estavam indo pro lado de lá da ponte, né? E aí, inevitavelmente, passava ali pela frente da polícia, né? Assim, tinha um batalhão ali. E aí, um deles falou assim, muito nervoso, né? Falou assim, não passa na frente da polícia não, hein? Isso aqui e tal. Eu falei, opa, peraí. Agora eu vou começar a ganhar a confiança deles. Falei, eu vou oferecer minha habilidade de motorista de aplicativo de conhecedor de rotas alternativas. Aí eu falei assim, não, fica tranquilo, pessoal. Eu vou adotar aqui uma rota alternativa que vocês vão passar em segurança e não vão ser incomodados ali, não. Fiquem tranquilos, tal. E ali já começaram a respirar um pouco, parar de pressionar tanto e passamos. Quando passamos, eu senti um clima mais tranquilo. Distensionou um pouco. Quando distensionou um pouco, teve um deles que assim, eu acho que ele teve uma descarga de adrenalina posterior, que ele resolveu fazer uma pressão assim, totalmente equivocada, totalmente fora de contexto. Que ele falou assim, os caras acham que essa sua arma aí é de brinquedo? A minha aqui é de verdade, não sei o que. Então ele estava sentado do meu lado, né? E aí eu senti que ele voltou um clima de tensão. Eu falei, vou tentar arrefecer novamente esse negócio. Aí eu falei, eu vou tentar conquistar aqui ter uma margem de diálogo. Eu falei assim, pessoal, o negócio é o seguinte, vocês estão aí no corre de vocês, não julgo, entendeu? Eu tô aqui no meu. Então vamos fazer o seguinte, tô levando vocês para onde vocês quiserem, deixo vocês lá tranquilos, né? Não oferecer resistência, deixar vocês em segurança e tal, só peço para que me deixem voltar também em segurança para casa, que eu preciso, né, rever minha mãe e tudo mais, em prol disso que eu tô aqui também batalhando, né, em prol dela também e tudo mais. Aí, rapaz, um dos dois atrás, muito curioso, ele falou assim, na hora que eu falei isso, ele falou assim, e o senhor vai voltar para ela com a graça de Deus. Olha só. Com a graça de Jesus. Eu falei, bacana, né? Legal, então tá bom. Melhor sim. Melhor sim. Então tá bom, né? Pode parecer um tanto quanto incoerente, mas show. É tragicômico, né? Assim, tipo, o cara é convertido ainda, né? Maneiro. Assim, eu bati aqui de novo. Então, o que acontece? Quando ele falou isso, eu falei, beleza, já estabeleci mais um link aqui, como é que pode dizer? Uma empatia, né? Beleza. Aí, a situação se abrandou novamente. Quando chega ali na entrada ali da Nova Holanda, já faz muito tempo, por isso que eu tô contando assim, a história. Quando chega ali na frente, tinha uma coisa que eu normalmente fazia para os meus passageiros, que era o seguinte, quando o passageiro ia entrar ali na Nova Holanda, eu sentindo aqui vindo da ponte, eu não virava à esquerda, porque aquilo ali é uma infração, né? Quem vira direto à esquerda... Você tem que fazer direita, contornar aquela mini praça ali para cruzar. Tem essa possibilidade e tem uma outra também, que é na frente voltar. Você vai lá e faz o retorno lá, né? No retorno lá adiante.
E aí eu tinha um texto padrão que eu falava para todos os passageiros naquele trecho ali, que eu falava assim... O passageiro às vezes é angustiado também, né? Ele quer que você entre, ele quer que você faça a infração, né? E aí eu sempre convencia os passageiros da seguinte forma, eu sempre falava um textinho padrão, que era assim, ó, pessoal, eu sei que a maioria das pessoas gostam de virar aqui direto, mas eu não vou fazer isso. Vou lá, vou dar a volta lá no retorno, até pela segurança de vocês. Eu sempre dizia isso. Depois eu estava ali numa situação um pouco mais tranquila com os jovens, que eu falei assim, eles também têm direito ao texto padrão, né? Vou falar. Aí eu falei o texto padrão. Porque ali, aquela conversão ali à esquerda, você pode ser colhido de frente. Exatamente. Por um ônibus, por um caminhão, pode por um bater, carro. Pode bater. E aí isso é uma das crônicas que eu tenho no livro, né? Que eu falei esse texto padrão para ele. Falei, pessoal, ó, normalmente o pessoal vira aqui direto e tal, mas eu vou lá, vou fazer a volta no retorno, até pela segurança de vocês, né? Para que vocês cheguem bem. Então eu ali naquela tensão toda, cuidando da segurança. A rapaziada virou sua fã. Exatamente. Tanto que chegou lá, rapaz, isso é uma coisa que eu trago também na crônica, né? Quando chegou lá, os três, na hora de descer, assim, falou, pô, valeu, tio, ó, valeu aí, valeu, sabe? Tipo assim, pediram. E aí eu faço toda uma reflexão nisso, né? Na crônica, que assim, cara, olha que loucura essa realidade, né? Assim, eu, um professor de teatro, né? Que deveria estar em sala de aula, dando aula para teatro, para jovens como eles, né? E eles jovens que deveriam estar na escola, tendo aula de teatro, de cultura, Tô aqui usando ferramentas de teatro nessa circunstância. Não, e aí é justamente isso, assim, tipo, que doideira, né? Assim, eu fico pensando, o teatro, tem um grande mestre do teatro, que é o Stanislavski, né? Que ele traz a noção de circunstâncias dadas. As circunstâncias dadas de uma cena, elas levam os personagens a fazerem coisas. Então a gente pensa às vezes nas circunstâncias dadas da vida de uma pessoa, que jogam a pessoa naquela situação. Então ali eu tive essa leitura, assim, de, cara, primeiro, eu estou na situação de risco, eu não posso aqui acirrar os ânimos. E aí eu falei, cara, olha que doideira, né? Essa rapaziada não era para estar aqui. Sabe? Não era para estar eles não eram para ter sido seduzidos por esse universo da criminalidade. Eles eram para ter tido oportunidade. Assim como eu mesmo não era para estar aqui. Era para eu estar trabalhando com aquilo que eu me formei para trabalhar. Óbvio, gente, é uma profissão, é um labor honesto. Então, assim, não é sobre, sabe? Não é sobre isso. Mas que, de fato, assim, hoje esse universo do trabalho com aplicativo, ele é um universo de exploração do trabalho, né? Da força de trabalho alheia. O prejuízo é todo nosso. Não, é uma loucura, né? É uma loucura. Eu sei que a gente está saindo um pouco da pauta principal, mas cabe falar, é uma loucura, porque a plataforma não tem um carro, a plataforma não tem um pneu. A exposição toda nossa. A plataforma não tem nada, ela tem só um algoritmo. Isso aí. Só. Apenas e tão somente um algoritmo, e ela ganha dinheiro do cara que é o dono do carro, que tem que trocar o pneu, que tem que botar combustível, que tem que correr risco de ser assaltado, que tem que correr riscos diversos, 1000. Sim. E ele ganha dinheiro só com aproximando você que tem um carro de mim que preciso me deslocar. Ele faz só esse trabalho. Se fizesse isso, mas desse uma margenzinha de lucro maior, porque exato, porque assim, o que acontece, cara? Proporcionalmente ele ganha muito mais dinheiro que todo mundo. Muito, porque assim, eles dizem, né, que taxam ali em 25%. Mas é mentira, assim, porque quando tu vai pegar o extrato assim, tu vê que cobrou do passageiro um tanto que deixou para você, tipo, quase a metade. Então, tá tirando quase 50% às vezes. Eu fiz uma corrida para uma amiga que eu falei assim, pô, peraí, quanto que o aplicativo tá te cobrando? Por acaso, né, às vezes a cidade pequena cai, a gente busca pessoas que são nossos amigos e tal. E aí ela falou, tá me cobrando 15. Falei, pois tá me repassando 8. Então, assim, sabe, se o prejuízo do carro é meu, né, assim, se tudo o custeio todo é teu. Todo o custeio é meu, combustível. Você tinha que ganhar 12 nessa corrida. No mínimo. Então, assim, é realmente cruel. Mas, assim, aí voltando só um pouco mais ao tema, né? O outro projeto que a nossa produtora foi aprovado também, contemplado, é justamente um monólogo
é baseado nessas crônicas que eu escrevi. Isso. Que são as crônicas, eu chamo de o Poetube, as crônicas de um poeta motorista aplicativo. E aí, esse outro projeto é um monólogo que está em andamento, está em processo, a construção desse texto. Né, assim, parece fácil, mas não é só fazer um Ctrl-C, Ctrl-V das crônicas. Existe um outro arranjo, né, porque a gente está... você sai da linguagem da crônica para a linguagem teatral, assim. E você precisa ir amarrando uma na outra, né? Porque a recepção é outra. Tem coisa que quando você supõe que o sujeito está ali, né, lendo, e assim, tem amigos que dão relatos, assim, muito, muito bacanas, né, assim, eu tenho um amigo muito querido que ele relatou que ele estava numa situação muito tensa com a mãe dele, assim, numa reta final, assim, já, né, acompanhando a mãe dele. E ele falando assim comigo, Marcelo, tinha horas que eu dava umas gargalhadas, assim, eu vivendo uma situação muito tensa, eu estava ali sentado no hospital com a minha mãe, acompanhando ela, e, sabe, então, assim, a recepção do sujeito que está sentado lendo é diferente da recepção do sujeito que se dispôs a ir para um teatro e ele vai ficar ali, sentado ali, sei lá, uns 60 minutos, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da peça, sei lá. Então, assim, existe um trato nessa transposição que é o que a gente está cuidando nesse momento. Mas agora, no segundo semestre, a gente vai divulgar direitinho. Estamos agendando a data, fechando assim, o local, legal. A data e tal. E tem também esse exercício de escolher, né? Porque não vai caber tudo. Você vai ter que escolher as melhores das melhores. A escolha é um problema. A escolha é um problema, ainda mais para quem é prolixo, assim, né? Deve ter histórias que são bem queridas, né? As histórias de derrotas que a gente gosta muito, apesar de serem derrotas, a gente gosta muito delas. Sim. Eu tenho algumas que eu adoro na minha vida. Cara, assim, se a gente precisa aprender a rir da gente mesmo, né? Assim, então, fundamentalmente. Eu tinha uma professora de teatro, assim, aliás, uma pessoa muito querida, assim, né? Uma diva do teatro brasileiro, que na época eu fui aluno da primeira turma da EMART, né? Quando a EMART nem se chamava EMART ainda. Era o curso de especialização em montagem de espetáculos. Nós tínhamos aula ali no Cineclube, né? Era todo sábado e tudo mais. E a gente teve a oportunidade, né? Eu tive a oportunidade naquela época de ser aluno da Camila Amado. Assim, que, assim, né? Uma diva do teatro brasileiro. E ela, na sua sabedoria, né? Várias pérolas que eu levo daquela experiência. E uma delas, ela falou assim, que o riso é uma transgressão à dor. Né? Assim, a gente transgride a dor quando a gente está rindo, assim. Então, às vezes, a pessoa está passando por uma dificuldade e tudo mais, e assim, e ela consegue, de algum modo, superar ao rir. Então, tem várias situações, assim, que é um cotidiano exaustivo, são situações tensas que a gente vive, mas também se a gente não consegue reformular isso, né, de algum modo, assim, e às vezes também, muito honestamente, às vezes eu pego umas figuras, assim, e eu aproveito um pouco para compor. Não, é um universo assim, de personagens, mas tem vezes que eu me vingo também um pouquinho, sabe? Transmitindo um pouco assim, uma visão um pouco tragicômica, um pouco, algo ridículo, né? Das figuras, assim, e tal. Então eu acredito que funcione como laboratório maravilhosamente bem para quem escreve, né? Deve ser fenomenal. Marcelo, quem quiser conhecer mais a oficina de teatro e produção literária, o teu trabalho como dramaturgo, você tem um site, página de rede social, onde as pessoas podem estabelecer esse contato, acompanhar essas coisas que estão por vir, como monólogo, por exemplo. Dá a tua direção aí para o povo. Maravilha. Então, nós temos o Instagram da produtora, que é a Atahualpa Produções. Isso. Atahualpa é meu segundo nome, né? Eu sou Marcela Atahualpa. É um nome esquisitinho. Com PH. Não, é com PA. Ele tem um H esquisito que é ATAHUAL, P de pato A. Então, assim, esse troço estranho, né? Que foi o último imperador inca, o Atahualpa, né? Esse nome esquisito, tem gente que força a barra com um negócio de nome artístico, né? Inventa um nome artístico, foi, pelo menos para isso serviu. Não, e eu tenho até uma
um critério, assim. Eu falo, pô, esse nome é esquisito. A pessoa, quando aprende a falar Atahualpa, porque gosta mesmo, né? Gosta Claro, de... não vai, deixa ele. Pegou afeto. Então, assim, nós temos a Atahualpa Produções, que tá com um Instagram, assim, recente, né, da produtora. Eu sou um camarada que eu gosto muito. Eu gosto muito do universo analógico, né? Eu tô me instagramizando agora. Então a gente tem poucos conteúdos lá, mas a gente está começando a soltar uns conteúdos das oficinas também. E vai ser também um caminho que a gente vai usar, obviamente, para divulgar aí quando vier a época do monólogo e tudo mais. E a gente está também com uma oficina, né, que vai começar em agosto, isso a parte do projeto. Sim. A gente colocou um projeto também... Que é com o SESI, né? No SESI, isso. E aí vai começar em agosto. Legal. Aí já é pelo SESI, né? Não é pela Lei Paulo Gustavo e tudo mais. É um curso de teatro também para iniciantes, para adolescentes. Quem quiser saber, só entrar lá em contato com o SESI, né? E tudo mais. E aí é aberto para o público em geral. É aberto para o público em geral. Legal. E, enfim, aí é isso. No SESI a gente vai de agosto a novembro. Legal. A gente conclui lá com uma montagem, né? Uma culminância que é sempre bacana. E a gente estimula muito aí os jovens, né? Que queiram, porque o teatro, ele traz benefícios, assim, para a vida toda. Sem dúvida alguma. Eu fui professor do seu filho, né? Foi, verdade. Silvio Campos. Isso. Também Silvio Campos, filho do Silvio Campos. Né? É verdade. E um jovem, assim, de uma potência criativa também, que eu fico sempre assim, orgulhoso, né? Assim, ele tem uma expressividade também, né? Ele mexe canta. Com música. Produção assim, musical, Exato. Eu cheguei, curiosamente, eu fiz uma corrida para ele, onde ele foi se apresentar uma época em Cabo Frio. Ele tinha uma apresentação marcada lá, e eu fui junto com o coletivo dele e tudo mais. Uma apresentação brilhante, assim. Então é isso, assim, é coisa que se leva para a vida toda. Assim, se você... eventualmente, assim, o adolescente, ele é acanhado, ele precisa desinibir, sabe? Ou ele tem ali um caso de hiperatividade que precisa se controlar. Às vezes também bate pra gente alguns casos, assim, de jovens que hoje tem muita questão da ansiedade, né? Pra caramba. Então, assim, a gente tem técnicas de respiração que a gente aplica. Para trabalhar toda essa questão. Né? Exatamente. Tem uma técnica de Doin aqui no rosto que a gente mostra para eles fazem no próprio rosto e tudo mais, que expande a nossa absorção de oxigênio, né? Assim, então, melhora a capacidade de respiração. Então, quando a gente vai transmitindo esse tipo de conteúdo também para as pessoas, né? Evitar a respiração de peito, porque a respiração de peito é aquela respiração curta, aquela que ofegante da situação de perigo, né? Na natureza, você... O negócio é aqui no diafragma. Você vai puxando mais para baixo, vai aprendendo a usar a intercostal, né? Assim, vai trabalhando na respiração. Existem exercícios, né? De respiração em contagem de tempo e tudo mais. Então, tudo isso, com certeza, vai trazer, assim, uma capacidade de escuta, sabe? Também, que é ampliada. A gente fala muito... a gente tem aquela noção, né, de que o sujeito vai se tornar um falador, um exibido. Não, ele vai se tornar uma pessoa que percebe melhor a realidade à sua volta. Tá aí, gente. Marcelo Atahualpa, ele pode ser o seu professor de teatro, um professor de teatro de seu filho, na rede pública com a oficina de teatro e produção literária, e a partir de agosto no SESI. Fique de olho lá nas páginas do SESI, que o Marcelo vai estar lá também trazendo toda essa experiência, trazendo essa vivência do teatro, das potencialidades que podem ser despertadas a partir do teatro. Você pode ser um grande ator, você pode ser um grande executivo. Por que não? O teatro é capaz de dar ferramentas para muita coisa na vida. Marcelo, queria agradecer demais a tua presença aqui, da Josi Schwenk também. Obrigada pelo convite. Desejar sucesso nessa parceria de vocês na produção cultural e que desse sucesso aí surja muita coisa bacana para a cidade de Macaé. Valeu, Silvio. A gente agradece muito também. E é uma honra estar aqui, né, conversando contigo.
Silvio, além de tudo, é meu parceiro também lá do Samba, Choro e Poesia, né? Confraria, Samba, Choro e Poesia. A gente é confrade também. Vamos lá. Vozeirão danado, de vez em quando tá lá contribuindo, colaborando lá, cantando também. Engano lá um pouquinho. E de vez em quando me empolgo e falo uns poemas lá também, assim. Então, é bom, um ambiente muito gostoso. Um dia a gente vai falar da confraria aqui, que é muito, muito, muito bom. Isso a gente aí. vai trazer o pessoal para falar disso aqui. Mais uma vez, Marcelo, obrigado. Josi, obrigado. Obrigada pelo convite. Valeu por vocês estarem aqui. E esse é o nosso podcast Culturando. Você sabe, a gente traz aqui sempre os atores, os fazedores de cultura, os atores da cena da cultura local, gente que, com muita abnegação e muito esforço, empunha essa bandeira da cultura em Macaé. Muito bom ter estado com você. Até a próxima oportunidade, estaremos juntos com certeza em mais uma edição do Culturando. Até lá!